me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guie-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Guie-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos olham a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. Pisarás o leão áspero, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, porque não encarecidamente me amou. Poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e me responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Darei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Altíssimo Deus e soberano Pai, Deus Criador dos céus e da terra, é neste momento, meu Senhor Jesus, que nos encontramos, ó Pai, perante a tua presença, ó Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, nesta hora, o perdão dos meus pecados, falhas e fraquezas, ó Deus. Senhor, ouça, ó Deus, os nossos clamores e as nossas súplicas, ó Pai. Ó Senhor, para que nesta noite, ó Deus, o teu Espírito Santo, Senhor, venha, Pai, de encontro a cada um de nós. Pai, opera, Pai, maravilha, Senhor, nesta noite. Opera, Senhor Jesus, no meu coração, Senhor. Opera, meu Deus querido, sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, opera, meu Pai querido, porque eu tenho a certeza, meu Pai que é amado, de que o Senhor se faz presente em nosso meio, e a tua luz, ó Deus, o teu Espírito, ó Senhor, venha tocar, ó Deus querido, e venha, ó Deus, revestir a cada um de nós. Meu Deus, reveste-nos, ó Deus querido, com teu poder, ó Pai, com tua luz, com teu manto, Senhor. Meu Deus, opera, Pai, maravilha nesta noite de hoje. Pai, que o teu Espírito Santo possa, Pai amado, a cada dia, a cada momento, Senhor, falar, ó Deus, grandiosamente em nossos corações. Meu Deus, opera, Pai, maravilha, opera com milagres, Senhor. E eu te peço, meu Pai amado, que todos, Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, venham, ó Senhor, ter um encontro contigo, Senhor. Meu Deus querido, fala, ó Deus, grandiosamente, através dos louvores, através da oração, através, ó Pai, da tua palavra, Senhor. Meu Deus, e que guardemos, ó Deus querido, em nossos corações, Senhor Jesus, e que não venhamos, ó Deus, nunca nos afastarmos de ti, ó Pai. Deus, opera, Pai, maravilha, Deus, eu te peço, em nome santo de Jesus Cristo, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. As palmas louvam o nome do Senhor. Graças a Deus, Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero já deixar essa oportunidade aqui para a reverenda José. Receba com palmas para Jesus. Fazer aquele Deus em seu coração, amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos também receber com palmas o irmão evangelista, o irmão Luiz. Glória ao Senhor Jesus. Receba com palmas para Jesus. Glória a Deus. A igreja seja Santa Paz do Senhor. Amém. Som. Os irmãos que estiverem, me acompanhem.
Graças a Deus, aleluia, Jesus. Peço que a igreja preste atenção nos avisos em nome de Jesus. Dia 17/5, sábado, culto dos anciões em Santo Amaro às 17 horas. Contamos com a presença de todos os irmãos, amém? Amém. Dia 25/5, domingo, culto dos jovens na filial de Parelheiros com o missionário Genivaldo às 18 horas. E dia 31/5, sábado, culto regional das irmãs em Santo Amaro às 17 horas. Quarto dia da campanha. Amém? Graças a Deus. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E com bastante salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos receber aquele que vem em nome do Senhor. Missionário Genivaldo. Com palmas para Jesus. Aleluia. Aceite a paz do Senhor? Quando fala palmas para Jesus, o irmão sempre está falando, não é para Jesus, mas eu percebi que nem para mim foi isso aí, porque ela quer no meio disso aquelas coisas. Mas vamos bater palmas para Jesus, para Ele, para Ele. Glorifica o nome do Senhor, pode dar glória a Deus, aleluia. Não é proibido, né? Mais palmas para Jesus, mais palmas, bem palmas, mais palmas para Jesus. É Ele, é para Ele. Então Ele é digno de toda honra, toda glória. A gente está falando. Levante as mãos para o céu, nós vamos orar, falar com Ele agora. Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos nossas vidas nas tuas mãos, mais uma vez, Senhor. E que nessa noite, Pai, venha falar comigo através da palavra, da Escritura Sagrada. Fala com a tua igreja também que precisa alimentar a alma. Espírito Santo de Deus, mas também me coloco como vaso do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, na minha boca como que tu queres falar. Fala com o teu povo, com a tua igreja, com a tua casa. E que teu nome seja engrandecido e glorificado. Aleluia, 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 aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus para nos abençoar e fazer valer a tua vontade sobre nós. A tua glória seja conosco. Aleluia, 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 aleluia. Espírito de Deus, venha tocar em nossos corações, em nossas almas, e faça a tua vontade sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode sentar os irmãos. Sente aí. E vamos lá. Falem graças a Deus. A paz do Senhor para quem está assistindo pela internet. Que Deus abençoe a vida de vocês também. E que o nome de Deus seja glorificado. Vocês ficam olhando para mim que eu vou bastante aqui hoje. Vamos lá. Quem não é crente batizado em igreja evangélica, dê um sinal com a mão, levante a sua mão para me ver de novo. Pode levantar a mão. Olha lá, tem ali, conheço, lá. Levanta, vai, deixa eu ver, lá atrás. Rapazinho lá, tem outro rapazinho ali. Tem mais gente lá não? Senão eu vou aí ver quem é você, hein? Sejam bem-vindos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês aqui. Aleluia! Para bater palma tem que falar, hein? Já está na hora, tá bom. Já passou a hora de eu ir embora daqui, vocês não acostumaram comigo ainda. Como disse Jesus, até quando estarei convosco, vós sofrereis. O povo não acostumou, cadê o outro daqui? O povo não acostumou não, é? Seja bem-vindo, você que não é crente batizado ainda, mais uma vez. Deus te abençoe, a casa é nossa, do nosso Pai. Olha para mim, oi. Nós vamos louvar alguns hinos. Já eu vou lá ver todo mundo. Na oração aqui a gente vê o povo para orar sem dificuldade. Então vamos orar, louvar o hino da madrugada, da oração da madrugada. Ó minha igreja, ouça este hino. Ó minha igreja,
perguntando quem é você. Prepara o hino para vocês louvar, as irmãs. Enquanto elas preparam ali, é como o nome dele? O irmão Carlos Alberto, ministro, que é de Ferraz. Ou era, né? Já era Ferraz. É nosso agora. Vocês lembram a semana passada que ele falou que ele tem um testemunho para contar? Recebe o nosso irmão Carlos Alberto, né? Para contar o testemunho. Prepara o louvor. Vocês preparam o louvor aí. Já vê se esse pedestal está funcionando já para as irmãs louvar. Amém, irmãos? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom, irmãos, tudo começa em um culto, né? Lá em Ferraz, Vasconcelos, onde o mensageiro Amon foi ministrar lá, e nós estávamos lá adorando ao Senhor, e quando uma palavra que ele disse, irmãos, que ficou no nosso coração, né? Que ele falou assim: vocês acham que vocês são da região de Ferraz, mas nós somos obreiros da casa do Senhor. E quando nós somos obreiros da casa do Senhor, você não deve só ajudar a sua região e também nem a sua filial. Você é obreiro da Silos Belém Missão da Polícia. E isso nos chamou muita atenção, porque no nosso mundo nós achamos que nós somos só da nossa região. Eu sou da região de Ferraz, então eu vou ajudar só a região de Ferraz. Eu sou da região de Santa Amaro, então eu só vou ajudar a região de Santa Amaro. E muitos de nós temos esse pensamento. E eu fiquei, irmãos, tem 6 anos que eu estou aqui para a Zona Sul. Eu vim morar para cá, onde Deus falou assim: pega a sua família, deixa toda a sua parentela lá e vem, que eu vou mostrar o caminho para você. Eu vim para cá, irmãos, para trabalhar. E estou 6 anos aqui. E o inimigo, irmãos, na nossa cabeça, ele fala o quê? Ele fala assim: não, você é de Ferraz, não tem igreja por perto. E a única igreja que tinha por perto era aqui em Santa Amaro. Só que o inimigo, ele colocava na nossa cabeça: não, você não vai chegar em tempo nos cultos. Porque eu sou zelador de 18 zeladores. Então eu nunca achei que eu tinha espaço e tempo para poder vir para cá. Porque na minha cabeça aqui era muito trânsito. Então eu nunca chegaria em tempo aqui nos cultos para poder cultuar aqui. Isso durou 6 anos. E os irmãos me chamaram para pregar um dia, e eu fui pregar na igreja, e Deus ele falou assim: prega sobre Davi e Saul. E eu ministrando em cima do altar, irmãos, eu falando sobre a rejeição de Saul, quando Deus rejeitou Saul, Deus ele tocou no meu coração e falou assim: e você vai ficar até quando se enganando? E eu falei assim: mas como assim, Jesus? Até quando você vai ficar se enganando? Porque às vezes nós achamos que estamos certos, mas estamos errados na presença de Deus. Porque eu achava que eu nunca poderia estar aqui. E eu estava errado, porque eu tenho uma igreja bem pertinho de casa, são 15 minutos. E eu falei assim: não, eu não aceito. Eu não aceito ser rejeitado. Eu vou fazer um esforço, eu vou vir para Santa Maria, vou vir para o Campo Limpo. E ali comecei a vir, irmãos. No primeiro dia que eu vim aqui, os irmãos estavam pedindo, né, uma oferta para poder fazer o telhado. E esse dinheiro, irmãos, estava na minha carteira já fazia já uns 15 dias. Eu ia para o mercado, ia fazer as coisas, tentava gastar esse dinheiro, mas eu não conseguia. Eu pegava esse dinheiro e falava assim: não, eu vou comprar mistura. E aí eu pegava no cartão e deixava o dinheiro na carteira. Eu ia fazer a feira, deixava dinheiro na carteira e pegava e tirava outro dinheiro para poder fazer as despesas. E eu falei: não estou entendendo porque estou segurando tanto esse dinheiro. E quando foi aqui, mas eu entrei aqui, a carteira ficou dentro do carro, que eu não uso. E o irmão fez o apelo e eu falei: nossa, de novo. Porque nós falamos, nós somos reclamando, né? Eu falei assim: de novo. Aí eu peguei e fui, Deus ele tocou, ele ardeu no meu coração. Sabe quando você chama, sabe quando é uma flecha, o irmão fala aqui, a flecha vai com você? Eu falei: não, tá bom. Vinícius, vai lá, meu filho, falei: vai lá, pega o dinheiro que está lá na carteira e eu vou dar aqui. Aleluia. E ele falou assim: irmãos, é um voto de R$200. Irmãos, eram os únicos R$200 que eu tinha na carteira. Aleluia, Deus. Eu falei assim: não, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é para cá. Então pega lá, vamos dar aqui para a igreja. Eu peguei, fui, vim aqui, dei o dinheiro, não tem problema nenhum. E eu fui para casa. Quando foi no outro dia, irmãos, a moça falou assim para mim assim: ô Carlos, eu preciso que você venha aqui para você me ajudar a colocar uma máquina de lavar para poder ligar na água. Todo mundo aqui sabe ligar uma máquina. Eu falei: não, tá bom, eu vou.
Aí eu esqueci, irmãos. E a moça me perturbando. Eu falei, nossa, mas que mulher insistente, chata. Ainda daguei ainda a moça. Aí eu falei, não, tá bom, eu vou lá. Eu fui lá, eu montei tudo pra ela e desci. Ela falou assim, vou te mandar um Pix. Eu falei, tá bom. Irmãos, para colocar duas mangueirinhas, ela me deu R$450. Amém. Isso também não foi suficiente. Eu subi para minha casa, demorou umas meia hora. Um morador falou assim, cara, você está em casa? Eu falei assim, tô, acabei de tomar banho, estou em casa. Eu achei que ele ia chamar ele para fazer alguma coisa. Foi, eu estou indo aí. Eu falei, tá bom. Ele bateu na minha porta, irmãos, ele me deu R$250. Ele falou, eu não sei porque eu estou te dando, é seu. Ou seja, irmãos, Deus ele não deve nada para ninguém. O nosso Deus, ele só chama nós para poder ser abençoado. Às vezes você fala assim, mas irmão, a igreja está pedindo, todos os dias ela está pedindo dinheiro. Não é a igreja que está pedindo, é o Senhor que está testando a minha fé e a sua fé. Aleluia. Ele quer fazer que nós movimentamos a nossa fé. Porque através de você dar o dinheiro que você acha que é muito para você, Deus ele quer contribuir com você. Ele quer fazer que esse dinheiro ele chegue até as tuas mãos, aquilo que você precisa. Eu tinha R$200, o que é R$200? Você vai no mercado, mas é 2 sacolinhas. Mas Deus ele me deu R$750 no dia. Então, irmão, se isso não for Deus na sua vida, não for na vida da igreja Sinos de Belém, eu não sei o que nós estamos esperando. Deus está chamando nós para poder abençoar a igreja. Ele quer abençoar eu e você. Só basta que eu e você aprendemos a ofertar, a ser dizimista na casa do Senhor. Porque através do dízimo nós somos sim abençoados. O devorador ele some da minha vida, some da sua vida, e o nome do Senhor ele é glorificado, exaltado. Porque o Senhor ele prova nós, irmãos, ele aprova também. E ele quer abençoar a minha vida lá para cá, lá subir como na água. E ele quer abençoar a tua vida também. Porque Deus ele é aquele que cura, liberta e restaura, e ainda ele faz um milagre, ainda te dá aquilo que você quer. Irmãos, eu não compro nada. Quando eu penso assim, minha esposa estando em casa, fala assim, eu preciso disso. Quando eu vou tentar comprar, irmãos, Deus já prepara para nós. E nós não compramos aquilo. É móveis, é tudo que nós imaginamos, Deus ele já faz. Por quê? Nós somos fiéis, dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. O que eu quero dizer para a igreja, irmão, seja fiel no pouco. Porque no muito o Senhor quer te colocar. Só que você tem que ser fiel no pouco. Porque no muito você vai chegar. Porque o Senhor falou assim, tentes bem e tentes fé. É só você ter fé e acreditar que o Senhor ele vai transformar a minha vida e a sua vida. Mas eu estou passando pelo Val de Jaboque, não interessa. É só você semear, semeia, porque o Senhor ele está querendo. Daquela séria, manda da súria. O Senhor ele quer abençoar você. É semeando que você vai conseguir. É a porta aberta, é o carro, é a casa. Não sei o que você vai pedir aqui, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você semear, você vai colher. Se você plantar, você vai colher. Amém, irmãos? E aqui eu continuo com os meus na paz do Senhor. Você é ministro. Deus abençoe o testemunho. Programado direitinho para vir todo bonitão de ministro aqui. Bonitão, igual os irmãos. Vocês viram o que ele contaram? O testemunho do apelo que nós fizemos aqui para arrumar a igreja aqui. Vocês ouviram? Precisa repetir de novo? Ele tirou o que tinha da carteira e praticamente Deus deu para ele 3 ou 4 vezes mais. Viu? E não foi o 99 que ele tirou, não. Foi R$200, foi o apelo que ele precisava fazer aqui. E era o que ele tinha na carteira e Deus honrou ele, deu 3, 4 vezes mais para ele aí. Então, isso é fé. Isso se chama fé. Tentou gastar, ainda me cutucando ali para gastar. E Deus falou, esse é da minha casa. E ele honrou o chamado de Deus para manutenção. E Deus honrou a vida dele. Deus abençoe, obrigado. As irmãs vai louvar aqui. E como eu falei, você vai contar o testemunho lá da Bahia. Não vamos deixar de esfriar aquele negócio não. Nós vamos contar o testemunho lá da Bahia, lá do lugar chamado Lagoa Vermelha. Vermelha mesmo. Vermelha, mas cheia de fé e do Espírito Santo. Vou receber a reverenda com palmas para Jesus para louvar. Tem o microfone, né?
Amém? Só deixe na paz do Senhor. Aceita a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o reconhecido. Vamos louvar para a glória do Senhor Jesus. A igreja louve para o Senhor Jesus. Amém? Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende, é fiel. Você vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, é verdadeiro, maior amigo, maravilhoso Jesus, leal me julgar. Esse Deus é tremendo, forte na glória, pra salvar o homem e pra quem tornara. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade, ele não sabe, ele dá bonança, alegra minha alma, desceu lá na glória, me deu vitória, salvou minha alma. Se tu precisas, chame por Ele, Ele te ouve, te atende, é fiel, anjos pra te companheiro, melhor amigo, não está só, mas com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, leal me julgar. Esse Deus é tremendo, forte na glória, pra salvar o homem e pra quem tornara. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade, nem ele não sabe, ele dá bonança, alegra minha alma, desceu lá na glória, me deu vitória, salvou minha alma. Se tu precisas, chame por Ele, Ele te ouve, e te atende, é fiel, anjo pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, mas com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, leal me julgar. Esse Deus é tremendo, forte na glória, pra salvar o homem e pra quem tornara. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade, e ele não cai, ele dá bonança, alegra minha alma, desceu lá na glória, me deu vitória, salvou minha desceu lá na glória, me deu vitória, salvou minha Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse trem, pega o dano que eu falei para ele ali, preparar aqui. Fale graças a Deus. Fale glória a Deus. Hoje Deus preparou um culto especial para a gente adorar Ele mais e mais, louvar e testemunhar
as maravilhas que Ele fez, está fazendo e vai fazer nas nossas vidas aí. Hoje é um dia especial para todos nós. Então prepare, veja que como está bem espiritual a presença de Deus. Tanto aqui para você que está assistindo. Se você crê na palavra de Deus, Deus também está tocando em você aí e vai te abençoar. Creia em nome de Jesus Cristo. Nós temos que contar os feitos que Deus faz na nossa vida. Tudo que é de bom que Deus faz, nós temos que falar, temos que contar. Faz um teste aí que tem que ficar bonzinho. Nós tivemos na semana passada, uns 10 dias atrás, falar de missão, uma ocorrência e uma emergência de última hora. Tivemos que ir para a Bahia. Eu, o ministro Nelson e o ministro Carlos Gomes, que é o doutor Carlos Gomes, de emergência para resolver um problema que é uma bomba que explodiu lá na Bahia. Mas a bomba foi muito grande, não foi? Mas a graça de Deus, o Espírito Santo e a crença da igreja lá foi muito maior do que isso. Esse é o ministro Nelson para contar o testemunho da Bahia, em nome de Jesus. Aceita a paz do Senhor Jesus? Graças a Deus. Então, irmãos, quando a irmã ligou para mim, de lá de Campo Alegre de Lourdes, falou: ministro, eu preciso falar com o senhor, e é um problema muito sério, eu estou até meio sem jeito para falar com o senhor. E ela passou um problema, né, irmãos? E muito grave, muito grave. Até falei para o missionário que eu estava preocupado. Por umas 2 noites, me atrapalhou bastante, porque a gente zela muito pelo nome da igreja. E a gente fica preocupado, né, irmãos? E também lá, pelo fato de lá ser um lugarejo pequeno, a gente sabe que qualquer notícia ruim é motivo de atrapalhar bastante a igreja, né? Então, irmãos, a gente se preparou aqui com documentos, ata, estatuto, procuração, advogado, o presidente da igreja, eu como diretor da igreja. E a gente fez uma viagem, irmãos. A gente foi comentando bastante na viagem, meio que preocupado, né? A gente se preparou para uma batalha, mas mal sabia a gente que a igreja lá estava preparada. E tudo aquilo que a gente foi fazer lá, irmãos, o Espírito Santo de Deus fez na nossa, sem nossa chegada lá. O próprio Espírito Santo trabalhou, irmão, né? Devido à igreja estar cheia do Espírito Santo. Então, irmãos, a gente, assim que foi chegando lá, conversando com a irmã, porque fizemos uma reunião, e, irmãos, ninguém nos procurou para falar de problema. Aí a gente teve que mudar, né, irmãos? Quem somos nós para ir lá resolver um problema e ninguém nos procura para falar do problema e a gente vai falar de problema? Mas precisava ir lá porque a igreja precisava de uma força do ministério Matriz São Paulo, né? Isso, porque a gente não sabia que a igreja estava nesse auge do Espírito Santo, sabe, irmão? Um problema igual aquele que aconteceu lá, se fosse aqui, pode ter certeza, irmãos, metade da igreja era afetada. Só para entender aqui. Mas se foi tudo falso assim, o que foi fazer lá? Irmãos, para ser um pouquinho mais claro, o principal pastor da igreja lá, dirigente, ministro, caiu, e quantas igrejas de pé, ele caiu, mas o Espírito Santo ficou de pé na igreja. Só para entender o que aconteceu. Aleluia. Então, irmãos, o pastor principal lá, o pastor ministro, caiu, e lá a gente tem 4 igrejas próprias nesse lugarejo, e a gente ficou preocupado, né, irmãos? Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, para ela não interessa o problema não, irmãos. As pessoas estão vendo só Deus. Se ele errou, o problema dele, ele que vai se virar com Deus, né? Ninguém se envolve com o problema de ninguém. E foi o que aconteceu lá, irmãos. Não precisou da gente tocar no assunto nada. Muito pelo contrário.
Nós voltamos de lá cheio do Espírito Santo. Só foi testemunho. E um dos testemunhos lá que impactou bastante, para mim, bem pequenininho. A missionária lá me contou que um rapaz lá, ele não é da igreja, mas a igreja nossa lá, irmão, ela é forte no milagre, no testemunho, na crença. E esse rapaz levou, me parece que 2 facadas no estômago, e ele falou assim: se Deus, estava jorrando sangue, ele falou: se Deus me tirar dessa, eu vou para essa igreja que conta tanto testemunho, e eu vou me batizar. Aí, irmãos, diz que ele foi socorrido, foi para o hospital, Deus fez a obra, ele voltou, procurou a igreja e contou o testemunho dele. Falou: eu levei 2 facadas, prometi para Deus que se Deus me tirasse dessa, eu ia retornar, eu ia seguir essa igreja. E aí, irmãos, os irmãos estão preparando ele lá para se batizar. É que ele arrumou um emprego para cá, para São Paulo, mas ele teve que vir para cá. Mas ele vai voltar, vai se batizar e vai congregar no Ministério Sim de Belém. Você vai contar do sonho. Tem muitos, né? Testemunho. Esse né? do sonho aí tem vários detalhes nesse do sonho da missionária lá. Da missionária, porque eu estou ajudando ele, porque a gente estava junto lá. Porque estou falando o testemunho da missionária que era a esposa do irmão que caiu. Não problema. Então, além dela, particularmente, ela ficou muito abatida. E ela também é a missionária principal lá de Campo Alegre de Lourdes. Teve que segurar a igreja e ao mesmo tempo pedir Deus que Deus ajudasse a vida dela, porque o homem foi embora. Verdade. E lá tem uma diferença, irmãos. Eles cuidam de uma parte da prefeitura, de política, tudo é eles. E a irmã ficou pensando: e agora? E a igreja? Como é que eu faço? Né? Mas graças a Deus, irmãos, nada atingiu a igreja. E o testemunho da irmã é um testemunho, irmãos, que ele é muito impactante, porque coloca a fé, porque a fé sem a obra ela é morta, né, irmãos? Então assim, a igreja lá me lembra que é a igreja Central. Eu esqueci o nome do bairro lá, de Campo Alegre de Lourdes, da Matriz. Como que eu vou falar aqui? Me atrapalhar aqui. Miriam. Então, irmãos, lá a igreja de Miriam, ela é dentro da cidade. E é uma igreja que, vamos dizer assim, pelo fato da cidade ser pequena, qualquer coisinha, qualquer escândalo, já é motivo de atrapalhar a igreja, a fé dos irmãos. E foi numa visita anterior que a gente ia fazer lá. Tinha um forro da igreja, né? E a irmã falou assim: poxa, mas os irmãos vão vir para cá. Isso foi numa outra visita. E esse forro está muito feio. E eu vou pedir para trocar esse forro. Mas só que lá, irmãos, a situação é tão precária, que lá não é como aqui que chove. Lá passa, às vezes, anos sem chover. E lá o povo é movido pela fé. É o Espírito Santo. Aleluia. Então, irmãos, ela falou: o povo não tem dinheiro. Lá não é como a gente que tem o trabalho do dia a dia. Lá o povo vive pela fé. Então, irmãos, ela falou: só que esse fogo está muito feio. E eu vou dar um jeito. Eu, na época, minha família, vou dar um jeito, nós vamos trocar esse forro. Aí ela pediu para os obreiros arrancar o forro. Isso aí serve para a gente aqui. Veja esse testemunho aí. Ela arrancou, como está aqui, arrancou. E ela pediu para arrancar o forro. Os irmãos arrancou o forro. Quando ela chegou lá, que os irmãos passou para ela, irmãos, o problema não era o forro. Era tudo, a igreja toda, o telhado, as madeiras, estava sendo podre, entendeu?
e o telhado precisava de reparo. Aí ela falou, e agora? O que eu vou fazer? A igreja não tem recurso. Como é que eu faço? Os irmãos, a direção ficou pegando no pé dela. E agora? O que a gente vai fazer? Não tem dinheiro, né? E aí ela falou, não, pode deixar. E amanhã Tem uma resposta. Amanhã eu dou uma resposta. Mas não tinha. Só que ela não tinha. Ela ia para casa e ia orar. Ela não tinha uma resposta. E quando foi à noite, irmãos, ela teve um sonho, uma visão. Deus apareceu para ela um anjo e pediu para ela pegar uma caneta, um papel e anotar todo o material que ia precisar. Aí anotou o forro, anotou as madeiras, a telha, anotou tudo no papel. E ela esqueceu no sonho, ela esqueceu de anotar 2 sacos de cimento. Mas tudo bem. E no outro dia era o dia dela ir para a igreja e ela não tinha nenhuma resposta. Isso foi um sonho, uma visão que Deus mostrou para ela. E ela foi para a igreja e chegando na igreja, assim que ela chegou, abriu a igreja, ela vai mais Precisava levar uma resposta para o povo, né? Isso, precisava levar uma resposta para o povo. Ela, como responsável, ela vai mais cedo para a igreja, que é para fazer a limpeza na igreja, preparar a igreja para a chegada dos irmãos. De repente, ela abriu a igreja, encostou um caminhão e perguntou se lá era o Ministério Cílios de Belém. Ela falou, é o Ministério Cílios de Belém. Por quê? Porque mandaram entregar um material aqui. Aí, irmãos, todo o material que o anjo, no sonho, mandou anotar, o caminhão descarregou. Glória a Deus. Todo o material. E Menos os 2 sacos de cimento que ela esqueceu. isso, Vai lá. vou falar agora. E aí, o que acontece? O caminhão foi embora, ela lembrou, ela falou, ih, meu Deus. E ficou faltando os 2 sacos de cimento. Ela não anotou? Ela não anotou. Então o anjo mandou o que anotou. Vê lá. Aí daqui a pouco, irmãos, encosta um carro, uma irmã desceu e falou, ó, irmã, eu não posso colaborar com o forro da igreja, o telhado, mas eu vou dar 2 sacos de cimento. Então, irmãos, é assim, quando a gente foi para lá, muito preocupado, porque é o nosso ministério, né, irmãos? A gente foi, praticamente, a gente foi discutindo no caminho todo. A gente passou primeiro em Feira de Santana, e de Feira de Santana até lá, são 10 horas de viagem, de carro, né? E a gente foi discutindo, mas, irmãos, o nosso Deus, ele é poderoso. Nosso Deus é maravilhoso. Basta a gente crer, irmãos. A gente somos fracos. A gente vem pensando no caminho. Uma situação igual essa, se fosse aqui, quantos problemas a gente não ia ter? De irmãos ligando para a gente, já antecipando, contando coisa ruim. E a gente chegou lá, irmãos. Ninguém nos procurou. A própria missionária do problema dando testemunho para a gente e não falou do problema. Então a gente entendeu que a gente foi para lá, mas o Espírito Santo de Deus já tinha resolvido o problema. A gente só foi lá, irmãos, fazer a nossa parte como cristão, dar apoio. Mas Deus já tinha trabalhado na frente. Entendeu, irmãos? Então é muito gostoso, irmãos. A gente está aqui em São Paulo, a gente tem tudo na mão. Monte Santo, Missionário Josias, Matriz, os missionários. Lá eles não têm nada. Para os irmãos terem ideia, esse ano lá ainda não choveu.
Os irmãos vivem lá pela fé, né, irmãos? Então é assim, irmãos, muitas vezes a gente tem tudo na mão e não dá valor, né? Por exemplo, a gente tem aqui o nosso líder, o missionário Josias, está lá na matriz, a matriz está lá, a gente olha muitos irmãos faltando, não vão para os cultos, não dá valor. A gente tem aqui do lado o Monte Santo, muitas pessoas param o ano e não vai no monte fazer uma oração, fazer uma campanha. Lá eles não têm nada e é cheio do Espírito Santo, e Deus opera grandemente. Amém? Bota palmas para Jesus. Aí, a fé do povo lá é tão grande, e melhor isso aqui mudou. Acho que mudou o retorno aqui. A fé do povo lá é tão grande, aqui parece que sumiu o retorno. É tão grande que não tem água, não tem nada, mas tem fé. Fé tem. Porque para eles ir para o culto, nós fizemos lá trabalho sexta, sábado e domingo. O sábado era o culto do milagre, culto de milagre. Eles marcaram na hora lá, o irmão de São Paulo está aqui, e nós vamos marcar o culto do milagre. Eu falei, e agora? Agora é ele que faz o milagre. Aí o que aconteceu? Para esse culto, a gente teve que andar quase meia hora ainda lá para dentro do mato, que Estrada de terra. tem um lugar lá, Lagoa Vermelha. Eu falei semana passada, sabe o fim do mundo? Sabe onde é o fim do mundo? É um pouquinho mais para lá do fim do mundo, mais um pouquinho. Para entender. E a gente chegando lá, a gente via como os irmãos iam para o culto. Tinha lá uma caminhonete dos irmãos, uma caminhonete. E para eles irem a pé, eles não dava, era longe. Pois enquanto a gente fazia o percurso, a gente via os irmãos e as irmãs, eles parando de casa em casa, e todo mundo subia, as irmãs, viu a mulher e os homens subindo na caminhonete, mas levando a fé para ir assistir o culto à noite lá. Em cima de caminhonete, estrada de terra. Era muita fé. Uma coisa, missionário, que me chamou a atenção, que assim, Ele tirou foto de lá. o lugarejo lá, irmãos, só para os irmãos entender, acaba a BR, 32 quilômetros para dentro do mato, sem asfalto, nada. E aí, irmãos, os carros vão entrando num trilho. Se for para passar um carro pelo outro, vai ter que dar um jeito. Não tem como passar um pelo outro, não tem como. Eram uns trilhos. O que eu me admirei, os irmãos, quando o farol do carro batia assim, tudo de aventalzinho, esperando a carona. Me admirei, irmãos, porque um mato daquele, uma escuridão. Meu Deus, irmão, se fosse aqui, o pessoal ia falar, não vou lá não, tenho medo de onça, de não sei o quê, não vou ficar aqui esperando não. E lá os irmãos, como é do sítio, várias caminhonetes, né, moto, carro. Irmãos, vocês precisam ver a união, os carros chegando tudo lotado, as caminhonetes, os irmãos tudo pendurado, a gente pensando lá no carro, será que essas irmãs não caem daí não? Tem foto, tem tudo foto disso. Assim, ó. E a gente chegou lá no meio de uma escuridão. Tudo alegre, animado. E quando a gente chegou lá e encostou o carro, né? Deu vontade de chorar, irmãos, porque a igreja lotada. E a gente olhou para o céu assim, nós lembramos do monte. Sabe, irmãos? Porque foi feito no ar livre o culto assim, e o céu aberto e cheio de estrelas. Cheio de estrela. E o povo chegando na igreja, moto, a pé, puxa vida, irmãos. Aqui a gente tem tudo. E os irmãos não congregam. Tudo na mão, tudo e não dá valor. Lá o povo não tem nada. E a igreja lotada. Precisa lembrar da semana passada que eu contei, que eu pedi para o louvar, e a gente entrando no culto, como a gente entra aqui, hoje eu vi o missionário, quem é missionário nada? A gente entramos lá, ouvindo o hino, A Ditosa Cidade. Vocês não falam nada ainda do Glória da Glória, porque você não sabe nem o que é isso. A Ditosa Cidade, que eu vi a reverenda louvou semana passada. As jovens, e os jovens sem frescura nenhuma, sem pintura nenhuma, sem nenhuma frescura. Os jovens louvando a ditosa cidade. É que fala da glória eterna, o hino. Aleluia! A ditosa cidade
deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria para lá agora. Essa frescura nenhuma. Crença no Espírito Santo, a graça. Aleluia! Foi tão Deus que a gente, é que não dá para contar tudo. Se for somar tudo, de Salvador, quando nós descemos no aeroporto, até Campo Alegre de Lourdes, nós dirigindo, 12 horas direto dirigindo, de Salvador, vamos juntar tudo, teve que ir para a Feira de Santana, depois ir para lá, 12 horas dirigindo no volante. A pergunta é essa: quem é de nós três que dormiu em 10 horas no volante? Não teve nem sono, porque a gente ia preocupado, mas naquela certeza de que Deus estava tudo encaminhado para resolver, tudo encaminhado. Aí chega lá, a noite, a ditosa cidade deve ser linda, aquela coisa bonita. Isso foi na sexta, lá na Lagoa Vermelha. No sábado foi o culto do milagre. Chega lá, um menino louvando, eu estou indo lá, que não deu para aguentar também. Vocês vão ver depois, monta direitinho para jogar para o povo aí, o povo ver, antes que esfria esse negócio. Um menino também jovem, na sexta-feira foi uma menina, uma moça jovem, tinha nem 15 anos, louvando a ditosa cidade. Depois vocês focam bem lá, nessa, aquela menina, gravou a menina louvando, acho que não, tem lá a ditosa cidade, que foi na sexta. No sábado foi o culto do milagre. Antes de eu entrar, eu estava sentado, o menino louvando, também tinha uns 15 anos, louvando um hino que eu nunca vi, nunca ouvi, espiritual, e a igreja pegando fogo, e não queria nem saber de problema, queria o Espírito Santo, queria a graça. Se eu falasse isso lá, saia mais glória a Deus a mim do que vocês aqui. Eu não sei se o povo entende, eu não sei se vocês entendem o que é a graça, o que é o Espírito Santo. Eu não sei se entende, sabe por quê? Eu tenho medo de falar, porque o seu pastor não invoca o Espírito Santo para você resolver a graça. Tem que invocar a graça, porque o que salvou a igreja lá foi o Espírito Santo. Nós fomos foi caso de polícia, foi ou não foi? Caso de polícia, teve que abrir boletim de ocorrência. Chegou lá, na hora fizemos uma reunião e o culto depois, pode chorar. E aqui, e quando a gente levamos todos os documentos, advogado e tudo, e quando a gente foi abrir, sabe o que a gente abriu? A Bíblia, e começou a contar o testemunho da igreja Sírio de Belém, Missão das Primícias. E não precisou falar de nada, de nome de ninguém, porque a igreja não queria saber do problema. Nós fomos lá porque o principal caiu e a gente tinha que montar uma nova direção de lá, e a gente tinha que ir lá para isso. É claro, o que precisasse estava pronto, que deu até a polícia, mas chegou lá, toda a igreja, na graça, e a gente chorando também, que não deu para explicar. Não deu, e vamos deixar o resto para depois, porque depois vai ver se manda um povo aí. Tu és grande, poder e glória, Jesus. Quer ver o reboliço. É porque vocês estão transmitindo ao vivo aí, né? Não? Tá gravado? Depois dá para fazer os cortes como fala aí? Quer que eu dê uma pausa? Vou dar pausa, peraí. Fala aí.